louvarmos, para o adorarmos, para que demos honra e glória a Ele. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a palavra de contentamento, mas um dia na série de mensagens, caso que eu coloque uma galera para pregar. E eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Lucas, capítulo 23, versículos do 44 ao 46. Amém? Quem for encontrando, se coloquem de pé. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44 ao 46. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor tenha a total liberdade em nosso meio. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha trazer quebrantamento e contrição aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor faça em nós o que queres fazer. Transforma-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Tu és oleiro, nós somos barro, somos todos obra das Tuas mãos. Manifesta o Teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Desde já, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, hoje é o último dia da série de mensagens, os 7 brados de Jesus na cruz. Já falamos sobre a palavra de perdão, a palavra de salvação, palavra de afeição, palavra de angústia, palavra de sofrimento, palavra de vitória, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre palavra de contentamento, palavra de prazer, de alegria, de satisfação. Amém? Amém. Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Este foi o último brado de Jesus na cruz. Amados, após um longo período de dor e sofrimento nas mãos dos homens, Jesus é crucificado. Na cruz, o Filho de Deus, ele passa por um momento de 3 horas de dor e de humilhação na mão dos homens e de Satanás. E depois, Jesus ele passa mais 3 horas, ainda na cruz, de um momento de uma profunda dor, uma profunda agonia, onde Jesus ele está nas mãos de Deus. Como o livro de Isaías diz, Deus agradou o moeiro. Então Jesus ele passa um período de 6 horas na cruz sofrendo. Após um período de 6 horas sobre a cruz, após toda a humilhação, após todo o sofrimento, após o cumprimento de todas as profecias relacionadas à crucificação de Cristo, o Filho de Deus, vendo que todas as coisas haviam se cumprido, depois de ele falar, está consumado, ele inclina a cabeça e ele diz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, o que nós podemos aprender com essas preciosas
palavras de Jesus. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês algumas lições que podemos aprender através dessas palavras que Jesus falou na cruz. E no fim eu pretendo dar uma conclusão sobre essa série de mensagens, sobre as mensagens que nós pregamos aqui. Amém? Amém. Então tenha um pouquinho de paciência, abra o seu coração, e se vê o sermão dormindo aí, você dá uma sacudida nele para ele não dormir. Amém? Amém. Queridos, primeira lição, primeira observação dentro desse texto que eu gostaria de fazer com vocês é que quando Jesus ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nós vemos aqui o Filho de Deus voltando a ter comunhão com o Pai. Nós vemos o Filho de Deus voltando a ter comunhão com o Pai. Queridos, isso parece ser um pouco estranho, porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que Jesus é a plena expressão da imagem de Deus. E isto que eu disse é um pouco estranho, porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em Cristo a plena revelação de quem Deus é e da vontade de Deus. Aleluia. Por isso é quase impossível para nós visualizarmos o Filho de Deus longe do Pai, longe de Deus. Quando olhamos para Cristo, não vemos comunhão tão profunda quanto a dele. Não vemos entre outros seres um amor tão profundo, um amor tão recíproco como vemos na pessoa de Jesus e na pessoa do Pai. Só que, queridos, não é esta imagem que temos aqui. A imagem que temos aqui da crucificação é o Filho de Deus sendo rejeitado pelos homens, ferido por Satanás e moído pelo Pai. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele sobe a cruz, a figura que nós vemos ali, a cena que nós vemos ali é uma cena onde o Filho é rejeitado pelo Pai. Quando na cruz Jesus ora, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos que o Pai tinha abandonado o Filho. Queridos, a palavra de Deus diz que houve trevas num período de mais ou menos 3 horas enquanto Jesus estava crucificado. E depois dessas 3 horas, o Filho ele olha para o Pai: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? A imagem que temos é do Filho de Deus sendo abandonado. E por que ele foi abandonado? Queridos, porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. Porque Deus estava condenando o meu e o seu pecado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Deus tinha rejeitado o Filho naquele momento, porque Jesus ele tinha se transformado maldito. Jesus se tinha feito pecado por mim e por você. Então a cena ali da crucificação é o Filho sendo rejeitado, sendo abandonado pelo Pai. Então, queridos, quando o Filho de Deus ele olha para o Pai, ele diz: Deus meu, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vemos ali o Filho retornando ao Pai, o Filho voltando a ter comunhão com o Pai. Foi um período de 3 horas onde Jesus ele se afastou da presença do Senhor. Queridos, talvez para mim e para você isso seja algo muito pequeno. Talvez quando você pensa assim, 3 horas apenas distante de Deus não é nada, porque às vezes existem pessoas que apenas têm um relacionamento com Deus quando tem por volta de 15 anos de idade, outros 20, outros 30, outros apenas vão ter um relacionamento com Deus quando estão à beira da morte. Então, o que é um período de 3 horas para mim e para você? Talvez não seja nada. Mas para alguém que não está limitado ao tempo, mas para alguém que não teve nem um minuto da sua vida de distância do Pai,
3 horas é muita coisa, é uma eternidade. E Jesus ele ficou separado do Pai. Mas naquele momento, queridos, ele estava voltando ao Pai. Naquele momento ele estava voltando à comunhão com Deus. Naquele momento ele já tinha pagado o preço pelos nossos pecados. Naquele momento o castigo que nos traz a paz, ele já tinha levado sobre si. Então quando Jesus ele clama, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava voltando ao relacionamento com Deus. Queridos, isso serve de exemplo para mim e para você. Quantas vezes eu e você nos sentimos distantes de Deus? Quantas vezes eu e você nos afastamos do Senhor? Nós não temos coragem de orar. Nós não temos coragem de tomar um posicionamento. Por quê? Porque nos sentimos pecadores demais. Porque achamos que Deus não vai ouvir a nossa oração. Porque achamos que Deus ele vai olhar com um olhar acusativo para nós. Mas, queridos, naquele momento Jesus, ele não tinha cometido pecado, mas ele tinha se tornado pecado, ele tinha se feito maldito por mim e por você. Mas ainda assim, as Escrituras nos mostram o Filho recorrendo ao Pai. Aleluia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Queridos, isso nos dá um grande exemplo para no momento que eu e você nos sentirmos longe do Senhor, para no momento que nós nos sentirmos distantes do Senhor, para que nós venhamos nos voltar para Ele com humildade em nosso coração, para que nós venhamos nos voltar para Ele com temor em nosso coração, para que ainda que sintamos que Deus ele nos rejeite por algum motivo, que nós venhamos nos humilhar diante dEle, porque enquanto a vida é esperança. E que assim como Cristo ele retornou para o Pai naquele momento, nós venhamos depositar a nossa confiança em Deus e venhamos nos voltar para Ele. Aleluia, glória Amém? a Deus, amém. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, vemos aqui a confiança que o Filho ele tinha no Pai. Irmãos, Jesus ele confiou em Deus e dedicou-se em cumprir a sua obra em vida. Durante toda a vida, Jesus ele se dedicou ao Pai. A palavra de Deus diz que aos 12 anos, Jesus ele estava no templo. Maria e José desesperados procurando por ele. Quando o encontram, a Maria vai questionar: filho, o que você estava fazendo onde você estava? Por que você se afastou de nós? Jesus olha: mulher, você não sabia que eu deveria estar cuidando das coisas do meu Pai? Queridos, desde a infância de Cristo, ele se dedicou às coisas de Deus. Uma certa vez, no livro de João, capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se assenta perto de um poço, pede água a uma mulher samaritana. A mulher não dá água para ele, mas começa a conversar com ele. E depois da conversa, a mulher sai, vai atrás de uma grande multidão. A multidão volta a Cristo. Os discípulos que tinham ido comprar comida voltam até Cristo. Jesus, sem comer e sem beber, estava com fome, porque os discípulos saíram para comprar comida e ficou sentado. Ele estava com sede, porque ele pediu água para a mulher e a mulher não deu. Ele continuou com sede, continuou com fome, e quando os discípulos falaram: mestre, come, ele falou assim: eu tenho outra comida para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Querido, Jesus ele sempre se envolveu com a obra de Deus e não foi diferente na sua morte. Não foi diferente na sua morte. Mesmo na morte, Jesus ele depositou a confiança em Deus. Aleluia. Queridos, quem de nós, ao enfrentar a morte, pode orar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Só quem confia. E Jesus ele confiava no Pai. Irmãos, muitas vezes nós confiamos em homens, depositamos nossa confiança em homens, nos decepcionamos, mas ainda assim fazemos do homem o nosso porto seguro. Muitas vezes confiamos no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos. Muitas vezes depositamos a nossa confiança no nosso pastor, na placa de uma igreja.
Muitas vezes fazemos do nosso serviço o nosso porto seguro. Alguns até depositam a confiança na Dilma. Mas, queridos, não foi assim com Cristo. Cristo, Ele depositou a sua confiança no Pai e Ele disse: Pai, é nas Tuas mãos que eu entrego o meu Espírito. Glória a Jesus. Isso nos mostra a confiança que o Filho tinha no Pai. E da mesma maneira, queridos, nós devemos confiar no Senhor. Da mesma maneira, devemos depositar a nossa confiança em Deus. Os homens não têm o poder de guardar a nossa alma. Os homens não têm poder de preservar a nossa vida. Você pode se cercar de segurança. Você pode se cercar com uma fortaleza, mas ainda assim você não tem garantia nenhuma de vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus é um alto refúgio. Nele nós podemos confiar. E foi essa confiança que Jesus ele demonstra no Pai quando ele diz: Pai, é nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, você já reparou a convicção de que Cristo tinha, de que o Pai recebeu o Espírito dele? Será que se você estiver a ponto de morrer no dia de hoje, você pode orar dessa maneira? Você pode olhar para o céu e falar assim: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Será que você pode orar com tamanha convicção? Queridos, se você estiver à beira da morte, você tiver tempo de pronunciar uma última palavra, assim como Estevão, será que você vai poder dizer assim: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito? Ou você vai falar assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa porque até aqui eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. Senhor, me perdoa porque eu não cumpri com a Tua vontade. Senhor, me perdoa. Será, queridos, que se estivéssemos no momento da morte, nós nos lembraríamos de Deus? Alguns chamariam pela mãe. Minha mãe, traz a minha mãe aqui. Será que poderíamos orar com tamanha confiança? Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Queridos, por que nos falta confiança para orar dessa maneira? Por que não temos essa convicção no nosso coração? Nos falta convicção porque nos falta dedicação. Porque se dedicarmos a nossa vida ao Senhor, teremos convicção em nosso coração para orarmos dessa maneira. Eu gostaria de dizer para você que você não deve servir a Deus apenas em vida, mas também em morte. Aliás, você não deve dedicar a sua vida apenas em vida a Deus, mas também na sua morte. Porque a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja Deus. Viva para Ele, para que a sua morte seja dedicada a Ele. Viva com dedicação a Ele, para que você possa dedicar o seu último fôlego de vida a Ele. Amém? Amém. Queridos, Jesus na cruz ele diz: Pai, nas Suas mãos eu entrego o meu Espírito. Vemos aqui o poder que Cristo ele tinha sobre a morte. Amados, se você for parar para avaliar o texto, a palavra de Deus diz que Jesus ele deu um alto brado. O texto diz assim, versículo 46: Jesus bradou em alta voz. Ele não murmurou: Pai, nas Tuas mãos entrego o Espírito. Não, ele gritou. Ele falou para que a multidão ouvisse. Ele disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, Jesus ele estava sofrendo há muito tempo. Jesus ele
foi açoitado muitas vezes. Jesus, ele carregou uma pesada cruz. Ele já estava 6 horas sobre a cruz. Até água ele pediu e deram a ele vinagre. Mas no momento da morte, ele não murmura, mas ele fala em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Aleluia. espírito. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, se você for ler o livro de João, capítulo 19, versículo 30, Aleluia. a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele está na cruz, ele não derruba a sua cabeça como faria um sonolento. Ele não se joga, ele não se rende. No momento que ele vê que todas as escrituras se cumpriram, no momento que ele diz está consumado, a palavra de Deus diz que ele inclinou a sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos, a morte não tem poder sobre a pessoa de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Bendito quando seja paramos Deus. para avaliar a palavra de Deus, vemos que no Getsemane, quando Jesus desce, a multidão vem até ele e ele pergunta: quem vocês procuram? Os homens dizem: a Jesus. E ele diz: eu sou. Os homens caem prostrados. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o teu nome, Apenas Jesus. uma palavra e os homens se prostram. Glória a Deus. Quando os homens se levantam, Jesus pergunta novamente: quem vocês procuram? Os homens dizem: a Jesus. Ele diz: eu sou. Então, quando os guardas chegam próximo, Pedro corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e cura a orelha de Malco. Aí ele dá uma repreensão em Pedro. E Jesus ele diz assim: se eu quisesse, eu Louvado e exaltado pediria é o ao teu Pai nome, agora Jesus. 12 legiões de anjos, ele enviaria cavaleiro do culto. Querido, sabe o que é uma legião? Uma legião naquela época girava em torno de 6.000 soldados. Imagina 6.000 anjos. Um anjo só prendeu a Satanás. Livro de Apocalipse. Aleluia. Um anjo só fez com que, se você for ler o livro de 2ª Crônica, 1ª Crônicas, no finalzinho, quando fala da história de Davi, se eu não me engano, você vai ver um momento em que o anjo, ele, no alto, ele aponta, ele destrói mais de não sei quantas mil pessoas em Israel. Um anjo. Imagine que 12 legiões já faria. Se um anjo quase acabou com a nação de Israel, imagina 12 legiões. E o poder dos anjos não se compara com o Criador. Amém. Agora, queridos, a morte não tinha, os homens não tinham poder sobre Cristo. Satanás não tinha poder sobre Cristo, porque a palavra de Deus diz que quando Satanás chega para tentar Jesus cansado, Jesus 40 dias sem comer, Satanás chega diante dele, ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, pela palavra o Senhor ele vence Satanás. Queridos, Satanás não tinha poder sobre Cristo. A morte não tinha poder nenhum sobre Cristo. Tanto que a palavra de Deus diz que não foi ele vencido pela morte, mas ele inclinou a sua cabeça e disse: Pai, nas tuas mãos eu me entrego o meu Glória a espírito. Deus, aleluia. Ele se rendeu à morte. Sabe por quê? Por mim e por você. O salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado, então por isso a morte não tinha poder sobre ele. Mas para que se cumprisse todas as escrituras, para que eu e você tivéssemos acesso ao céu, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, Jesus. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Tanto que o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, após o apóstolo Paulo falar sobre a ressurreição, ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus, ele venceu a morte em sua ressurreição, mas já mostra poder sobre ela na cruz. Queridos, se a gente parar para analisar a palavra, você vai ver que a morte realmente não tinha poder sobre Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o autor da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui o destino final de todo aquele que crê em Cristo.
Jesus ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, a palavra de Deus nos fala de duas situações em que nós podemos estar nas mãos de Deus. A primeira está escrito no livro de Hebreus, que diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para aquele que brinca com a palavra do Senhor, para aquele que rejeita ao Senhor Jesus, para todo aquele que pisa no sangue do Filho de Deus, para todo aquele que não se sujeita, não se submete à vontade do Senhor. A palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Estar nas mãos do Deus vivo nesse sentido significa que um dia Deus ele vai exercer justiça contra todo aquele que rejeita a pessoa de Jesus Cristo. Deus um dia vai exercer juízo, Ele vai julgar com justiça todo aquele que vive como a mulher de Ló olhando para trás. Nesse sentido, a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que decidem viver de maneira contrária aos princípios estabelecidos por Cristo, queridos, Deus ele está contra. Nós costumamos dizer assim: se Deus é por nós, Quem será contra nós? mas e se Deus estiver contra nós? Meu Deus. Quem será por nós? A esses a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas no segundo sentido, e é o que nós estamos falando aqui nessa noite, é o sentido de que Cristo, Ele nos deu exemplo. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, nesse segundo sentido, a nossa vida, ela pode estar nas mãos de Deus. Queridos, o homem ele pode até matar o nosso corpo, ele pode ferir o nosso corpo, mas ele não tem poder nenhum sobre a nossa alma. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo quanto nossa alma no inferno. Agora, queridos, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, se Cristo é de fato o Senhor e Salvador da nossa vida, se nós temos depositado a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo, queridos, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter grande satisfação em nosso coração, porque a nossa vida ela está guardada com Cristo em Deus. Aleluia, Jesus. E no dia da nossa morte nós poderemos declarar: Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por quê, queridos? Na mão de Deus ninguém pode roubar a nossa vida. Aleluia. Na mão de Deus nós podemos ter segurança. Nas mãos de Deus, queridos, nada pode tirar a segurança da sua salvação. Louvado seja Deus. Porque quando a nossa vida está nas mãos de Deus, não existe nada nem ninguém que pode roubar. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E também a vida dos seus santos. A nossa vida é preciosa diante dos olhos de Deus. Que venhamos estar guardados em Deus, seguros em Deus. Que possamos orar como Cristo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Queridos, quando eu olho para esta palavra, eu consigo visualizar algo muito bom, muito interessante. Vamos analisar o texto. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava rodeado por muitas pessoas. Muitos que estavam ali diante de Cristo gritavam: crucificam, crucificam. E ele foi crucificado. Depois de crucificado, as pessoas gritavam: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és o Cristo, desce você da cruz
tira também a nós. Curou aos outros, porque não cura a você mesmo. Queridos, muitas eram as afrontas, muitas eram as acusações, muitas eram as dores que Jesus ele estava sentindo. Mas no momento em que Cristo, Ele olha, Ele se volta para o Pai e diz: Pai, nas Suas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos, por que nós chamamos essa palavra de contentamento? Porque apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, apesar de toda angústia, apesar de todas as situações contrárias, ou de todas as pessoas que estiverem contra nós, em Deus nós podemos encontrar refúgio para a nossa alma. Bendito seja Quando o o teu nome, salmista Jesus. ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Louvado seja o teu Guia-me nome. pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, há grande refrigério na presença do Senhor. Há grande alívio, há grande satisfação na presença de Deus. Queridos, quantas vezes vivemos uma vida angustiante, uma vida triste, uma vida de amarguras. Queridos, se você tem vivido uma vida complicada, eu gostaria de te dizer que você só vai poder encontrar satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Você vai poder encontrar paz para a tua alma apenas no dia que você falar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque não importa as tribulações, não importa as angústias, não importa as situações que nós venhamos passar nessa vida. Em Deus nós podemos encontrar refúgio para a nossa alma. Foi em Deus que Cristo encontrou refúgio. Foi em Deus que Cristo encontrou alívio para o seu sofrimento e para a sua dor. Foi no momento que Ele encaminhou o seu Espírito ao Pai que Ele encontrou alívio para a sua dor, para o seu sofrimento. Que nós venhamos encaminhar a Deus na nossa vida, queridos. Que venhamos dedicar a nossa vida a Ele, ainda que nós venhamos sofrer, ainda que venhamos passar por momentos de dificuldades, que nós venhamos seguir o exemplo de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, quando olhamos para o cenário de Jesus crucificado, nós vemos grandes exemplos a se seguir. Talvez você esteja aqui nessa noite desanimado, sem forças para orar, sem forças para ir além daquilo que você já foi. E a palavra de Deus aqui, ela nos remete a olharmos para Cristo, que estava crucificado, e crucificado, impossibilitado de andar, impossibilitado de colocar suas mãos sobre os enfermos. Ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos Cristo se ocupando no ministério da oração. Nós vemos Cristo pedindo, intercedendo por mim, por você, intercedendo por nós. No momento em que o homem chega ao seu pior, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Queridos, no momento em que os homens tinham chegado ao seu pior, no momento em que uma multidão começa a gritar, zombar de Cristo, o homem se levanta e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Cristo crucificado, Ele olha para aquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, Jesus na cruz, a multidão, as pessoas, os anjos, os demônios, com a atenção voltada para Ele, Jesus, Ele tira a atenção de todos e olha para a mãe dele que estava diante da multidão. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho.
Ele olha para o discípulo a quem ele amava e diz: eis aí a tua mãe. Na cruz, Jesus ele mostra preocupação pela família dele, pela mãe dele. Jesus ainda crucificado, queridos, ele passa por um momento muito grande de angústia. Ele é separado do Pai. Quando Jesus ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos a eternidade de Deus sendo rasgada. Nós vemos o Filho de Deus experimentando a morte espiritual. Nós vemos aquele que teve uma comunhão eterna com o Pai sendo separado do Pai por mim e por você. Além do sofrimento espiritual que Jesus ele passa na cruz, esse sofrimento espiritual, o sofrimento da alma dele reflete no corpo. Ele olha para as pessoas que estão ali próximas dele e ele diz: eu tenho sede. Os homens diante dele mostram mais uma vez a dureza do seu coração e dão a ele vinagre para que ele tivesse mais sede. Mas, queridos, o Filho de Deus não morreu em vão. Quando ele diz tenho sede, é porque ele viu que era algo que faltava ele falar para que as Escrituras se cumprissem. E quando ele prova o vinagre, ele consulta as Escrituras e ele diz assim: tudo se cumpriu, está consumado. Não falta mais nada. Não é preciso mais sacrifícios. Não é preciso mais que o homem faça nada com relação à sua salvação, porque o que é necessário eu fiz. É necessário apenas que o homem creia. É necessário apenas que o homem entregue a mim a vida dele. Aleluia. Está consumado. E quando tudo se cumpre, queridos, Cristo ele olha para o Pai. Ele grita. Ele abaixa sua cabeça em alta voz. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos, hoje eu e você estamos aqui porque um dia Cristo ele morreu na cruz. Eu e você estamos aqui porque um dia ele se entregou por nós. Então que nós venhamos ter uma atitude de profunda reverência em nosso coração. Porque a nossa vida, a vida dele foi entregue por nós, a nossa vida deve ser entregue a ele.